Ufa, apareceu, Denilson. O Adelson entra rapidinho. Ó. Eu adicionei o Oséias antes de você ter, Adelson, agora. Pra você ver. Ele Parece que apareceu primeiro aqui. ele está assistindo, acho que pelo computador, será se não é não? Ah, não sei. Mas vamos fazer o seguinte, eu peço perdão pro Zé de novo, porque eu não sei. Eu adicionei ele aqui, mas não aparece. Vamos tentar, vamos fazer a gente mesmo. É, porque a gente já Porque aproveitou. aí na Vamos próxima lá, faz você Deus e o abençoe, Oséias. Deus abençoe vocês, minha esposa. Ah, então, o Zé está no celular mesmo, mas não sei o que está acontecendo. Vamos combinar um negócio aqui. A semana que vem daí faz você e o Oséias, tá ok? A gente combina uma live você e o Oséias, daí eu fico participando no comentário, pra gente ver o que acontece, tá ok? Pra gente poder dar sequência nessa live aqui, porque senão os irmãos vão embora. Os irmãos não Vamos, assistem mais. durante a semana a gente discute aí para a gente ver se a gente É, consegue. Né? O Zé mostrou para mim lá na igreja e agora a gente não está conseguindo. E realmente eu não sei então, como faz. eu já adicionei ele Isso aí, duas vezes aqui, não parece. Mas tá maravilha, ok. Deus. Deus abençoe. A irmã Keila entrou aí, minha esposa entrou de novo, a irmã Valquíria. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Delson, se você quiser, você pode direcionar aí. Se quiser, você pode Amém. direcionar a live. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí, né? Pela visualização na live aí, vocês estão acompanhando. Deus abençoe todos vocês. Nosso tema de hoje, a nossa proposta é a gente discutir um pouco a respeito do problema do mal. Mais especificamente o problema do mal na atualidade, né? Na atualidade, no contexto em que nós estamos vivendo aí, a respeito da pandemia que nós estamos vivendo, então o mundo está passando por esse momento difícil e a gente gostaria de bater um papo a respeito disso, né? E eu gostaria de aqui fazer algumas perguntas para o nosso irmão Danilson, ele também vai fazer algumas perguntas para mim, e a gente vai tentar responder biblicamente, e a gente vai escorrendo aqui, os irmãos vão comentando, curtindo, amém? Então, Danilson, eu gostaria de fazer uma pergunta para você relacionado ao problema do mal. Na teologia existe tem um termo, uma matéria que nós estudamos muito, que é chamado teodiceia. O que você pode falar um pouco a respeito da teodiceia, do problema do mal? O que você pode expor para a gente aí? Por gentileza. Tá ok, ô Delson. A irmã Eliana entrou aí, o Clebinho de novo. Eu quero saudar todo mundo com a paz do Senhor, tá, irmãos? Desculpa lá aquela, mas a gente queria muito que o José estivesse aqui também, porque é a nossa ideia, né? Eu até tinha conversado com ele antes, mas infelizmente não deu. Mas Teodiceia, irmãos, isso daí é um conceito que ele tem esse sentido. É defender Deus. Teodiceia nada mais é do que justificar Deus. Vem da palavra theos, né? No grego, que é Deus, e dikel, que é justificar, defender. Então, isso daí foi criado pelos teólogos, estudiosos, é um termo criado por eles, em questão de defender Deus, né? Porque quando você olha para o mundo em si, e eu até queria fazer uma introdução aqui, se o Adelso me permite, para ficar mais claro Fica à para os irmãos, vontade. né? A questão de Deus e o mal, ela não tinha lugar no pensamento do povo antigo, até o povo começar, o povo entendia sim que eram os demônios. Então eram os demônios que faziam o mal e Deus não fazia o mal. Até tem um teólogo aqui, ó, eu peguei uma fala dele e eu vou ler para os irmãos, é o Wolfgang Pannenberg, é um teólogo alemão, e ele fala exatamente isso aqui, ó, eu vou ler para os irmãos. Enquanto o mal no mundo podia ser atribuído a demônios ou a contrariedades entre os poderes divinos, ele não se tornou problemático para a convicção da realidade dos deuses. Quanto mais, porém, as pessoas viam atuante na esfera dos deuses uma vontade comum correspondente à ordem do cosmos ou até mesmo ao senhorio de um único Deus.
tanto mais insistente tinha de se tornar a pergunta: por que o poder divino permitiu o mal e os males desta vida terrena? Então, Adelson, irmãos que aqui estão, a Teodiceia, ela nada mais é do que uma defesa de Deus. Aí você pode perguntar assim, mas por que defender Deus? Né? Deus precisa de defesa? Seria uma pergunta que poderia ser feita, né? Deus precisa de defesa? A partir do momento que eu entendo, e outro adendo aqui, né? Eu quero dizer para os irmãos que a nossa visão aqui, ela é uma visão, eu acredito que depois o Adelso concorde, é uma visão que crê na Bíblia, crê no livro de Gênesis, crê no relato da origem, crê na história da criação. Então, nós cremos na Bíblia. Então, a nossa ideia do mal e Deus aqui vai ser baseada no relato ortodoxo bíblico, tá ok? Porque tem muitos estudiosos que não crê, acha que é mito, então, para eles é um pouco diferente. Mas a nossa linha de pensamento não é essa. Então, a partir do momento que o povo entendeu, assim, peraí, não são os demônios que fazem o mal, é Deus. Então, a partir do momento que chegou isso na cabeça do povo, o povo pensou assim, peraí, então, como assim? Então, a problemática do mal, que é a Teodiceia, ela tem o sentido de defender Deus por quê? Por causa dos males do mundo. Né? Porque enquanto você pensa assim, que é o demônio que faz o mal, não tem problema. Mas a partir do momento que você fica com aquela dúvida, são os demônios ou é Deus? Então surgiu a dificuldade. E é interessante, irmãos, que o pensamento filosófico, né, Platão ele entendia o mundo como algo bom. Para Platão, o mundo era bom, o corpo era ruim. Então, para Platão, quem tinha um Deus que tinha criado o mundo era bom, mas o corpo era ruim. Aí teve um pensamento antigo, e é só para construir o meu pensamento, tá, Adelso? Você já passa para você de novo. Tinha um pensamento antigo que era dos gnósticos, tá ok? E os gnósticos, eles acreditavam que existia um Deus que criou a Terra, mas esse Deus ele era o demiurgo. E esse Deus, que demiurgo é um Deus inferior, tá? Os gnósticos acreditavam que o demiurgo tinha criado. Então, para eles, o que, que acontece? O mundo é ruim e o corpo é ruim. Então, eles isentaram Deus. Eles falaram assim, ó, não foi Deus que criou o mal. Quem criou o mal foi esse demiurgo. E esse demiurgo, ele tinha nascido da Sofia, que é a sabedoria, né? Num aborto. Então, ela era uma coisa ruim, essa Sofia. Então, ela tinha criado o mal. Deus estava isento lá no lugarzinho dele. Então, irmãos, essa questão da Teodiceia, da defesa de Deus, é exatamente porque quando você para pensar, você pensa assim, é Deus que cria o mal, então surgem várias e várias outras questões, né, que a gente pode pontuar aqui. Mas só para me introduzir, depois eu posso falar de Epicuro e tal, se o Adelso quiser, mas a ideia é essa, Teodiceia é defesa de Deus. E eu queria que você pensasse um pouquinho aí. Será que Deus precisa de defesa? Fala aí nos comentários aí, tá? Que daí eu posso falar um pouquinho mais para frente. Continue, Adelson. Exatamente. Boa definição, Denilson. É bom a gente deixar claro para os irmãos aqui que nós estamos partindo da premissa cristã, né? Nós estamos abordando a ideia da Teodiceia de uma visão cristã. Nós não estamos aqui partindo da Teodiceia, tipo, contrapondo a ideia do ateísmo, por exemplo. Nós estamos partindo da premissa cristã que a gente tem a Bíblia, tem a palavra de Deus como base e fundamentação para a gente defender. Uma outra ocasião, né, Denilson? Bem provavelmente a gente pode continuar nessa ideia. Excelente. Aí agora você falou até que poderia comentar um pouco sobre Epicuro, né? Epicuro foi uma pessoa, um filósofo. Comenta um pouco sobre a origem. Qual que eram as questões que Epicuro tinha, e que isso redundou num ateísmo, né? E hoje é muito forte a respeito da questão da Teodiceia. E hoje muitas dessas questões que Epicuro fazia naquela ocasião, anticristo, né? Alguns séculos antes de Cristo, qual é a influência de Epicuro nos dias de hoje? Qual é a pergunta que nós faríamos hoje que Epicuro fez alguns séculos antes de Cristo?
Então, irmãos, Epicuro, eu falo Epicuro, tá, irmãos? Epicuro, depende do jeito que você quiser falar. Mas ele viveu de 341 a 270 a.C. Platão já tinha morrido. Platão já tinha morrido quando Epicuro nasceu, né? Mas ele pegou um pouco essas ideias platônicas, porque Epicuro ele foi um filósofo, e ele, na verdade, alguns falam, Delson, que ele até foi o tipo precursor da teoria da evolução de Darwin, porque ele tinha mais ou menos essas ideias. Então, Epicuro ele era ateu. E para defender o seu ateísmo, ele bolou ele fez uma reflexão que é por base nessa reflexão, irmãos, que surgiu a Teodiceia, a defesa do mal. Então vamos lá. A pergunta de Epicuro, que até hoje eu vou falar uma coisa séria para os irmãos. É uma pergunta muito difícil de se responder. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Epicuro fez a seguinte reflexão. Ele falou assim, ó, se Deus é bom, certo? Deus é bom, ele é bondoso. Por que ele deixa o mal acontecer no mundo? Aí ele fez uma outra pergunta. Se Deus tem todo o poder, por que ele não acaba com o mal? Aí ele mesmo respondeu, ó, se Deus é bom e não acaba com o mal, na verdade ele é invejoso, ele é malévolo, ele não é bom. Só que isso não condiz com o aspecto de Deus, o próprio Epicuro falou. Aí depois ele fala assim, se Deus ele tem todo o poder e não acaba com o mal, ele é mal. Só que se ele não acaba com o mal por não ter todo o poder, ele não é onipotente, então também ele não é Deus. Deu para os irmãos entender? Então a questão é essa. Se Deus é bom e não acaba com o mal, na verdade ele é ruim. Se Deus tem todo o poder e não acaba com o mal, na verdade ele não tem todo o poder. Ele não é onipotente. Aí Epicuro, com isso daí, ele falou assim, bom, como isso não tem resposta, Deus não existe. Então Epicuro ele queria defender só o quê? A inexistência de Deus. Então foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele falou assim, ó, se Deus é bom, mas não acaba com o mal, na verdade ele não é bom, ele é ruim. Se Deus tem todo o poder, mas não acaba com o mal, na verdade ele não tem todo o poder. Mas se ele tem todo o poder e não acaba, ele continua sendo ruim. Então no final da história, irmãos, Deus sempre vai ser ruim. Para Epicuro, Deus sempre vai ser ruim. Porque ou ele não é todo bondoso, ou ele não é todo poderoso. Então isso acaba com a impotência de Deus. Deu para os irmãos entender? Eu gostaria que os irmãos comentassem aí para a gente saber o que está passando na cabeça dos irmãos, alguma dúvida, para interagir com a gente. Tá ok, Adelson? Dá mais uma complementada aí se você desejar. 270 a.C. já tinha essa ideia de negação da existência de Deus. Como o Denilson falou, Epicuro, né, era um filósofo ateu. Então, para ele negar a existência de Deus, ele fez essas questões, né? Se Deus é bom, logo ele não é bom assim, porque se ele não acaba com o mal, logo ele não é todo poderoso. Se ele não é bom e não é todo poderoso, logo Deus não existe. Também são questões que hoje os ateus também colocam em xeque para poder questionar a existência de Deus. Mas por que nós estamos discutindo esse assunto, queridos? Porque qual o mal que nós estamos falando? Existe um mal moral, que é o mal sobre o pecado, né? O pecado no mundo, né? E existe o mal físico, que é o sofrimento, que é a doença, que é a tragédia, né? Então, diante dessas questões que nós estamos comentando aqui, por que nós entramos nessa ideia de mal? Para a gente discutir um pouco o assunto sobre o que nós estamos vivendo nos dias atuais. A questão, né, é inevitável nós falarmos a respeito disso, que é o coronavírus. E é sobre isso que eu queria fazer uma pergunta para você, Denilson. Pode fazer. A respeito do coronavírus, como que a igreja deve se comportar? Porque é um mal que está assolando muitas pessoas, ceifando muitas pessoas e milhares de pessoas. E Deus, numa situação como essa, como nós precisamos e devemos agir de acordo
com a vontade de Deus diante da situação do coronavírus. E outra questão, o coronavírus é permissão de Deus ou é Deus que enviou o coronavírus? É uma questão difícil de se responder, mas eu gostaria que o irmão discutisse e falasse um pouco a respeito disso. Porque eu já Tá vi ok. pessoas discutirem a respeito desse assunto. Tá ok. Só um adendo aqui, o Osés está fazendo alguns comentários, eu não sei se você vê, Adelson, mas ele está colocando as definições aqui. Obrigado, Osés. Aí, irmãos, quando você quiser depois ler as definições aí, que eu não vou ler agora porque, né, vai tomar bastante tempo, mas são boas definições que depois, se você ficou com alguma dúvida, você pode ler. Depois você lê depois do vídeo, nos Isso. comentários. Tá ok? Obrigado, Osés. Então, eu vou responder da segunda para a primeira, tá, Adelson? Eu vou responder da Pode segunda ser. para a primeira. Tá? Você perguntou se o coronavírus é permissão de Deus ou se Deus mandou o coronavírus, né? Essa foi a segunda Isso. pergunta. Então, irmãos, na Isso. verdade essa live nasceu no meu coração, porque eu já estou pensando nesse tema aí faz bastante tempo. Nasceu no meu coração porque eu li um livro do John Piper. É um livrinho que está gratuito aí. É um livro gratuito, eles colocaram gratuito. Eu esqueci o nome da editora Uhum. agora. Eu esqueci o nome da editora, mas é um livro gratuito. E ele fala sobre o coronavírus, né? O John Piper. E o John Piper, ele é um teólogo que ele é tipo assim o papa do calvinismo. Eu não vou falar do calvinismo hoje, porque nós vamos fazer uma live só sobre o que é calvinismo e arminianismo, tá, irmãos? Então você fica aí na expectativa. Com certeza. Mas ele é o tipo papa do calvinismo, é o que muitas pessoas aceitam que ele fala. E nesse livrinho que eu até mandei para o Adelso leu também, ele fala com todas as letras que quem a editora Fiel, o Klebin falou para mim aqui, é verdade, editora Fiel. Isso mesmo, Klebin. Exatamente. Ele fala com todas as letras que Deus criou, mandou o coronavírus, criou o coronavírus, é Deus que mandou e foi Deus que fez. E quando eu li isso daí, irmãos, eu fiquei bastante indignado, porque eu discordo totalmente disso. Eu discordo totalmente disso. Porque na teologia bíblica, vamos lá, a gente tem que pensar algumas coisas. Jesus, ele é Deus. Com E certeza. Jesus, ele é um Deus que sofre. Se você parar para pensar, Jesus é um Deus que sofre. Jesus ele morreu na cruz justamente para nos livrar do sofrimento. Justamente para nos livrar do sofrimento. E é interessante, irmãos, que quando eu olho e penso assim, Deus fez o coronavírus e mandou o coronavírus. O que eu estou querendo dizer, na verdade, com essas palavras? Que Deus é mau. Exatamente. Se um parente seu morreu de coronavírus e você lê esse livro do John Piper, você ia ficar feliz? Será que você ia ficar feliz? Será que a teologia ia te ajudar nessa hora? De forma Sabe qual é alguma. a minha teologia hoje, irmão? Sabe qual tem que ser a nossa teologia? Teologia existencial. Não falando na filosofia, mas a teologia da existência. Porque a teologia, se ela for só palavra, ela não tem sentido. Está lá na carta de Tiago. Se você só fala, fala e não faz, Tiago fala assim, ué, A se fé você não sem leva obras o é morta. pão, se você não dá comida, se você não dá roupa, perdeu. Então, olha só, quando eu falo assim que Deus ele manda o coronavírus, se você tem um parente que morreu, como que você vai ficar? Só que o mesmo John Piper ele já falou que Deus enviou o avião que derrubou as torres gêmeas. Então a ideia dele é essa. Ele vai achar a base bíblica? Ele vai achar a base bíblica. Que se você for no Antigo Testamento, você vai ver que Deus mandou o povo lá para cativeiro. Só que você tem que entender que no Antigo Testamento tudo era Deus. Tanto que lá em Isaías está lá, eu crio o bem, eu faço o mal. Só que ali o mal, a palavra em hebraico ali, não é esse mal nosso, é catástrofe. Então Deus está falando das coisas naturais, que Deus ele é o soberano de tudo. Então, para não me alongar muito, eu não acredito que Deus mandou o Covid justamente pelo seguinte, irmãos. Deus mandou Jesus. E quando você olha para o relato lá de Lázaro,
lá em João capítulo 11, eu acho, se eu não estiver enganado, você vê que Jesus chorou. Jesus chegou diante da morte e chorou. Jesus, irmãos, e outra coisa, nós temos que interpretar a Bíblia, perdão, o Antigo Testamento através do Novo. Quando você olha em Mateus 5, lá você vê que Jesus falou assim, foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Ah, você tem que acabar com aquele que faz algo para você. Mas eu vos digo, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Cuide deles. Exatamente. Fazendo assim, vocês vão ser perfeitos. Porque amar aquele que não me ama é fácil, qualquer um faz. Mas quando você ama aquele que não te ama, você é perfeito. E eu quero dizer outra coisa para Exatamente. você, irmão. Eu acredito verdadeiramente que o Covid, as catástrofes, se você for olhar na história, você vai ver que na época de Martim Lutero teve a peste. Peste Se negra. eu, a peste negra, isso aí é Deus. Se eu atribuo a Deus o Covid-19, é isso que você tem que pôr na sua mente. Se eu atribuo a Deus o Covid-19, eu vou até falar o que o C.S. Lewis falou, o escritor C.S. Lewis falou. C.S. Lewis, quando a esposa dele morreu, aí ele ficou meio indignado, assim. Aí ele escreveu assim. Aí ele via pessoas falando, né? Teve um propósito de Deus. Ah, foi Deus que matou. Ah, ela tinha câncer. Aí ele pensou assim: o problema não é eu pensar que Deus fez isso, esse mal. O problema não é eu acreditar que Deus fez o mal. O problema maior é eu acreditando que Deus fez o mal, eu continuar acreditando nesse Deus. Porque esse Deus vai ser horroroso. Vai ser tenebroso, vai ser um monstro, porque é o mesmo Deus que mandou os judeus lá para a Câmara de Gás de Hitler. Ué, porque se ele controla tudo, se ele faz tudo, se ele determina tudo, se tudo tem um propósito, Deus teve um propósito de mandar o judeu para a Câmara de Gás. E você sabia que na época de Hitler tinha os chamados cristãos, tanto protestante quanto católico. E quem não aceitava esse cristianismo era morto, como foi o Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão. Ele foi contra isso. Então, eu não sei se você sabia, mas na Segunda Guerra Mundial tinha o cristianismo que obedecia a Hitler. Então, quando eu coloco Deus como autor do mal, né, como autor do Covid e do mal, eu transformo Deus num monstro. A Exatamente. ideia é eu transformo Deus num monstro. E eu queria citar algumas coisas que eu coloquei aqui, são algumas citações Tá, que eu queria Deus. falar aqui. Depois, junto com aquela questão que eu te fiz, você já responde a questão da nossa irmã Liana, que já faz parte daquela pergunta. Tá, eu não li aqui, depois você me fala que não deu para eu ler aí, eu não li. Eu deixo para você me falar. Mas tem uma coisa, ó, que é bastante interessante. Isso daqui não é minha citação, tá, irmãos? É de uma teóloga católica, tá? Católica. Se você quiser, depois você pesquisa na internet. É a Maria Clara Bingemer. E olha o que, que ela fala. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha só, Deus. E eu concordo plenamente. Deus morreu na cruz e sofreu. Aí eu até coloquei aqui entre aspas, isso aí foi meu, né? E sofre até agora. Deus morreu na cruz e sofreu porque ele não brinca de nos amar. Ele nos ama mesmo. Exatamente. Com Então, certeza. Deus que não brinca de nos amar, irmãos, ele jamais ia mandar uma doença para falar assim. Sabe por quê? O N.T. Wright, outro teólogo, ele fala o seguinte, que não precisa mandar mais peste, terremoto, doença, para que você venha a aceitar Jesus. Ah, tem alguns teólogos que falam assim, ah, não, ele mandou isso aí. Ô, irmãos, eu escuto isso daí, eu fico triste. Ah, ele mandou isso aí porque ele quer que as pessoas se convertam. Ô, irmão, não é a peste que vai fazer as pessoas se converter. O motivo para as pessoas se converter já está lá, Deus. Qual que é? É a cruz. É Jesus, está É, lá. O que, que aconteceu com o rico e Lázaro? Ô, irmãos, não morreu os dois? verdade. Para onde que foi o rico?
Ele foi lá para o Hades, para o lugar de tormento. Aí Lázaro foi lá para o seio de Abraão, certo? Você lembra dessa passagem? Aí o rico, dá um pouquinho de água para mim, tá queimando minha língua. Aí depois ele chega e fala para Abraão, faz o seguinte, deixa eu voltar para a terra para me avisar o povo, né? O povo se converter. Aí o que Abraão fala? O que a passagem nos diz ali? Está escrito no Evangelho? Ué, já teve Moisés, já teve Abraão, já teve José, Jacó, Paulo, Pedro. Se não aceitou, você pode até ressuscitar e descer e falar que não vai aceitar. Irmãos, o único motivo de você aceitar a Deus é Jesus, de você se arrepender dos seus pecados. Então não coloca a peste como motivo de arrependimento. Tá ok? Exatamente. Só isso. Então pensa no seguinte, aquele que aceita que Deus fez tudo isso. Irmão Denis, mas você está negando a soberania de Deus? Não. Eu tenho que explicar isso aqui, né, Adelson? A soberania de Deus Deus, na continua minha sendo. visão, Deus continua sendo Deus. A soberania de Deus, na minha visão, é que eu acredito, tá, irmãos? Você pode não acreditar, mas eu acredito que tudo vem do livre-arbítrio do ser humano. Aconteceu o pecado por desobediência. Aí em Romanos 8, o que está escrito que Paulo falou lá? A criação geme com dores de parto até agora. Então, para mim, o que é o Covid? Exatamente. Algo natural da natureza, da criação lá que está putrefado, Como vamos dizer assim, respondendo já está a acabado. pergunta aqui, Deus, é uma consequência da humanidade, né? Exatamente. Já é uma consequência, isso, exatamente. Consequência. E deixa eu falar uma outra coisa para gente. Vou partir para outra, senão eu fico aqui. Depois a gente pode até voltar. Tem mais algumas citações aqui. Mas deixa eu voltar para a segunda pergunta sua aí. Eu acho que deu para entender, né, irmãos, o meu pensamento. Eu penso que é o livre-arbítrio, tá ok? Então, não está ligado a Deus. O Deus que eu creio, ele não está no Covid. O Deus que eu creio não está no Covid. O Deus que eu creio está lá na enfermeira, está lá no médico. Sinto até a presença de Deus. Está lá no médico, está lá naquele que leva uma marmita. Está lá. Aquele que contribui para ajudar nas primícias, de tudo. Está lá. Tudo que é bom. E daí o Adeus falou, como o cristão tem que se portar no Covid? Irmãos, eu falei com um irmão, né? Não vou dar muito detalhe, mas esse irmão falou para mim assim, que crente fiel não pega Covid. Crente fiel não pega Covid e que se pegar Covid é porque é infiel. Tá ok? O pensamento do irmão é esse. Crente fiel não pega Covid. Se pegar Covid é infiel. Olha o pensamento, Adeus. Totalmente Você tá errado. entendendo, irmão? Por que nós estamos fazendo essa live, com Adeus? Justamente, irmão, para que você possa depois, se você quiser, falar para os irmãos assistindo na nossa igreja, para conscientizar os irmãos do seguinte, do Deus que você serve. Você tem que entender que você tem que se cuidar. Ah, não posso ficar paranoico. Não, Precisamos. lógico que não. Mas eu encontrei com uma irmã, também, eu encontrei com essa irmã e depois encontrei com uma irmã, que é uma das pessoas que eu mais considero como crente. Ela falou para mim, não, irmão, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho pai e mãe doente. Então eu tenho que olhar para o meu pai e para minha mãe. Eu fui uma vez nesse culto, não, mas eu já fui meio assim, porque eu fiquei preocupado com a minha mãe. Você está entendendo? Aí esse irmão falou para mim assim, que o crente, se o crente morrer com Covid, é porque ele é infiel. Você está entendendo esse pensamento, irmão? É isso que eu quero tirar da sua cabeça. Qual é o posicionamento do crente sobre isso? Sobre o Covid? Tem que se cuidar. Mas principalmente, ore. E o que você puder ajudar, irmão, ajuda. Tá ok, Adelson? Me alonguei bastante, mas Deus abençoe. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. A nossa condição é a gente precisa realmente obedecer, se cuidar, porque tanto justo quanto injusto está diante de uma situação como essa. Então, tanto o crente quanto o não crente precisa se cuidar, porque não nessa situação em que nós estamos vivendo,
É necessário deixar claro para os irmãos, você já deixou, que não existe privilégio. Ah, eu sou cristão, eu não vou pegar. Pega sim. Alguns usam até o texto que fala lá, nenhuma peste perniciosa, lá o Salmo 91, né, que fala que nenhuma peste alcançará os crentes, tudo, mas é uma questão contextual, tá? A gente precisa estar pronto a nos cuidar sim, usar máscara, nos proteger, porque o mal está aí. Excelente esclarecimento, Denilson. Muito bom. Então, é isso, irmãos. Essas são as duas perguntas que eu queria fazer. Aqui o Oséias colocou aqui também, ó. Ele fez um comentário aqui, a nossa irmã Iliana, melhor dizendo, ela diz assim, ó. Ela diz aqui, ó. Estamos vendo sobre a Terra hoje. É castigo ou consequência? Nosso irmão Denilson já respondeu, é uma consequência da humanidade. Né? O Denilson já até respondeu com a palavra de Deus, diz que a criação geme até hoje. Então, nós carregamos desde Adão as nossas limitações, tá? Nós não somos seres perfeitos, existe a doença, existe as pestes, e isso é efeito, é consequência da nossa humanidade. Então, isso nós estamos expostos, todos estão expostos a isso, tá? Então, é uma consequência, não é um castigo de Deus. Amém, irmã? Então, aqui o Oséias também colocou, Eclesiastes 3,14, diz que descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Também em Eclesiastes, né, como Moisés está comentando, diz que o sol nasce tanto para justo como para injusto. Né? O próprio Eclesiastes, inclusive nesse mesmo contexto, o sol nasce para todos. Deus abençoe, Oséias. Pastor Abner também, Deus abençoe meu pastor aqui. A benção. Ó, o mal é a distorção do bem. O bem foi criado por Deus, mas os homens, por livre escolha, distorcem o bem. Sendo assim, o mal reside nas ações equivocadas dos homens. Exatamente, pastor Alves. Pastor Abner. O mal reside nas nossas ações. Então, o mal reside através do homem. O homem que permite que o sentimento, a partir da nossa queda, né? Nós temos a natureza caída, né? E nós herdamos essa natureza caída. Então, o mal parte da distorção do bem, através das nossas ações. Aqui o Osés fez mais algum comentário. Ivair, doenças ocorrem e sempre ocorrerão. O mal é consequência do pecado e as doenças fazem parte dessas consequências. Exatamente, o Ivair. Não é a primeira vez que as pestes e as doenças e os vírus assolam a humanidade. Já ouviu a peste negra, a respeito da peste negra, que assolou muitos, milhões. O Denilson já falou a respeito aí das tragédias que aconteceu, né, dos judeus. Então, as doenças, elas estão presentes na humanidade, estão presentes na Terra, e isso é inevitável, não significa que ela é mandada e enviada por Deus. Denilson, mediante a tudo isso que nós falamos aqui, eu acredito que nós já estamos caminhando para o fim, porque, para não estender muito a nossa live, eu tenho uma outra pergunta para você. Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é onipotente, não é Deus que enviou o mal. Nós precisamos nos cuidar mediante tudo isso. Mas, diante dessa situação, quando as pessoas nos perguntam qual que é a nossa resposta, o que nós diríamos para uma pessoa hoje que está sofrendo, que está padecendo, que talvez perdeu um ente querido, que talvez não consegue entender uma tragédia, um sofrimento, porque ninguém entende mesmo, é difícil as pessoas entenderem, e as pessoas às vezes culpam a Deus diante disso, né? Então, eu quero te fazer essa pergunta porque às vezes situações vão perguntar para as pessoas, assim como lá em Salmos está dizendo, e o teu Deus, onde está? Né? Baseado até nesse texto bíblico, alguns ateus até se
se apropriam desse texto. Até a Bíblia mesmo diz, e o teu Deus, onde está? E diante de situações. Mas ali o contexto está falando a respeito da situação. Qual é a posição? Para a gente encerrar aqui com chave de ouro a respeito disso. Qual é a nosso consolo? O que a Bíblia diz para quem passa por uma situação de sofrimento e padece sofrimento e às vezes não está compreendendo? O que a Bíblia traz de consolo para nós? A palavra de Deus. Olha, Deus, essa questão que você colocou, na verdade, se você for colocar no âmbito teológico, isso daí está ligada à pastoral, certo? Isso daí é uma resposta pastoral. E, na minha opinião, é a resposta mais difícil que um crente tem para dar. Porque quando você está diante do sofrimento, o que Jesus fez quando ele estava diante do sofrimento? Vamos lá, vamos recapitular. O que Jesus fez quando ele estava diante do sofrimento? Ele sofreu calado, certo? Quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. Quando ele viu a viúva chorando porque o filho tinha morrido, ele se moveu de íntima compaixão, certo? Tudo isso Jesus fez. O que Jesus teve? Compaixão. Mas ele não teve só compaixão. Ele agiu. Jesus chegou Exatamente. diante de Lázaro, ele chorou, mas ele não só chorou. Ele agiu. E Jesus, ele estava na cruz. Ele morreu na cruz. E é interessante, irmãos, que para consolar alguém que sofre isso, primeira coisa que eu quero deixar claro, o problema do mal não tem resposta. Tá ok? Aqui a gente está divagando algumas respostas para consolar o seu coração. Mas se você for parar para pensar, o problema do mal não tem resposta. Se você for parar e pensar bem, a única resposta que nós temos é que a dúvida vai ficar. Só que aí é que tá. Se você vai consolar alguém que está sofrendo, Adelson, eu vou fazer essa diferenciação, tá? Se você vai consolar alguém que está sofrendo e é cristão, tá ok? É cristão, você vai chegar para ele e vai falar exatamente o que nós sabemos. Ó, você está sofrendo aqui. Essa pessoa era, mas ela morreu com Cristo. Então tem algo melhor, Exatamente. tem uma esperança. Tem uma esperança, tem uma esperança. É a mesma coisa, ó, tem uma citação aqui, ó. Eu vou até ler aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou até ler, tá no livrinho do Enter Wright. E eu queria que quem tivesse aqui prestasse bastante atenção. Quando alguém for tentar pôr Deus no banco dos réus, você lembra disso aqui, ó. Posso até mandar depois ali para você. Olha isso aqui, ó, Deus, presta atenção. O Enter Wright escreveu e disse que isso aqui estava no antigo folheto evangelístico. Olha só. As nações do mundo se reuniram para pronunciar o julgamento de Deus por todos os crimes do mundo. Então, olha só, todas as nações se reuniram. Crente, descrente, ateu se reuniu para pronunciar o julgamento de Deus por todos os crimes. Deus é culpado. Se reuniu para julgar Deus. E ao fazerem isso, eles se reuniram, vamos julgar Deus, colocaram Deus no banco dos réus, tá? Nesse folhetim evangelístico. Mas quando eles se reuniram, ao fazerem isso, apenas perceberam, chocados, que ele já havia cumprido a sentença. Você entendeu, irmão? Ó, o povo se reuniu e falou assim, ó, ele é culpado, Deus é culpado. Só que quando eles foram fazer o julgamento, eles perceberam que Deus já cumpriu a sentença. Então a resposta é essa aqui, irmãos. É a única que eu tenho. Se Deus é culpado pelo mal, ele já se colocou no lugar e já pagou. Então, se você tenta acusar Deus, esquece. Ele já está absolvido. Porque sabe o que ele fez? Ele se fez carne, morreu na cruz. E quando o povo quer julgar, Deus está lá. Ó. Já está pago a Deus. Está pago o que o apóstolo Paulo falou. Está pago. A cédula, que era contra, está pago. Então, olha só, irmão, não adianta. Deus, ó, ele não está. Aqui também está escrito: a cruz é o lugar e o meio pelo qual Deus mais nos amou.
Então, olha só, irmãos. Deus não é culpado. Deus não é culpado. E se Deus fosse culpado, ele já te deu condição de você ser perdoado. Então, ele não tem mais culpa. Mas isso é para crente. Amém. Mas isso é para crente, É, Deus. Agora eu vou responder para é, não crente, tá? Pode falar, Deus. Depois eu respondo. Pode não, falar. é isso mesmo. Vou terminar. Aí você falou para mim, eu falei que eu ia dividir em dois, né? Como tratar no meio de sofrimento. Para crente é isso. O seu Deus, ó, ele tá lá olhando para você. Lá em Êxodo tá escrito, né? Êxodo capítulo 3, lá quando Moisés está falando com Deus, ó. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a aflição dele. Você acha que Deus está quietinho, sentado no trono, quieto lá, sem fazer nada? Não, Edenilson, não tá. que fala os Tessalonicenses, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Para crente, nós temos uma esperança de futuro. Nós sabemos que todo mal, que o mal habita na humanidade, que nós vamos passar por lutas, tribulações, perdas, percas e, né, muitas coisas ruins, mas nós temos uma esperança, né? Acredito que é essa a resposta que você tem para os crentes. Agora, para não crentes, né, pode ficar à vontade. Então, agora para o não crente, aí que tá. A questão é a seguinte: quando eu falo não crente, é aquele que não crê em Deus, tá? Porque se a pessoa crê em Deus, fica um pouco mais fácil. Mas para o não crente, irmão, sabe qual é a resposta que você pode dar? Um abraço. Hoje não pode dar abraço, não pode. Mas você pode demonstrar sua solidariedade. E você pode fazer como está lá no Sermão do Monte. O que Jesus falou lá, Deus? Chorai com uns que Choram. choram. Você não precisa ficar Já, tentando converter a pessoa. Você não precisa ficar tentando levar a pessoa para Deus. A sua atitude é. como crente é demonstrada quando você chora com a perda. É igual aquela história, a pessoa vai e se mata, Deus, né? Aí o pai chega para um crente, para um pastor, aí essa pessoa vem e fala assim: não, foi para o inferno, porque Judas se matou e foi para o inferno. Isso é resposta, Precisamos. irmão? Sabe, precisa de sabedoria. Eu vou falar, não, Deus é o dono, Deus, ele determinou o Covid. Aí o cara vai olhar para sua cara e falar assim: que Deus ruim, cara. É que nem o C.S. Verdade. Lewis falou: o problema não é você achar que Deus é ruim, o problema é você continuar adorando esse Deus ruim. E eu não quero adorar um Deus, ó, que manda o povo para o campo de concentração, que mata as pessoas na sala pelo Covid, que mata as pessoas de câncer, que mata as pessoas de AIDS, que tá lá atirando nos outros. Não, meu Deus não é assim, não. Meu Deus é aquele que um dia vai fazer da ceia, Deus, alimento pro povo. Sabe, a Exatamente. ceia, um dia vai chegar e vai mudar isso aí. A ceia não vai ser só Amém. um pedacinho de pão, vai ser alimento. Vai ser alimento. Então, irmãos, que Deus possa abençoar os irmãos possam ter entendido que não Amém. tente converter ninguém, mas chore com ele. Resposta? Muito difícil. Muito difícil. Mas consolo tem. Jesus. Nós vamos terminar essa live aqui, e a gente com certeza vamos ter algumas próximas aí, com novos temas. Mas eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que participaram conosco aí, né, que curtiram, que comentaram. Talvez a gente não consegue responder a todos, mas a gente trouxemos aí um pouco a respeito desse tema da atualidade. E eu gostaria só aqui, Denilson, de acrescentar um pouco mais a Pode sua falar. fala aqui. Na resposta que nós temos, às vezes, a gente não pode ficar procurando justificar tragédia, as coisas, querer justificar a Deus, senão a gente acaba caindo na ideia dos amigos de Jó. Jó estava passando por uma situação muito difícil e eles ficavam procurando um motivo por ele estar passando por aquilo.
quando na verdade o motivo, o próprio Deus, nem o próprio Deus, ele chegou diante de Jó, e eu gostaria até de ler um texto em que Deus ele chega e faz uma pergunta para Jó, várias perguntas. Jó, capítulo 38, no versículo 2, ele diz assim, ó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Com palavras ignorantes, com palavras que não têm conhecimento. Aí Deus começa a fazer série de perguntas. Onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Deus está falando a respeito da soberania. Que existem coisas que não adianta a gente ficar buscando respostas, querendo justificar a Deus, querendo justificar uma morte, querendo justificar aquilo. Existem situações que a gente precisa entender que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E que outra coisa, eu aprendi lendo a Bíblia que, acrescentando, viu, Denilson, que todo o sofrimento que a Bíblia mostra para nós, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todo o sofrimento que Deus demonstra que o povo passou, ele é pedagógico. A gente aprende, às vezes a tragédia, às vezes pessoas se desfalecem, as pessoas estão sempre aprendendo com alguma coisa. Então existe sempre uma pedagogia de Deus por meio de sofrimento. Embora não é ele que enviou o sofrimento, mas existe uma pedagogia no sofrimento. Amém, irmãos? Então Deus abençoe a todos vocês. Eu quero aqui agradecer, Denilson, pelo convite de eu participar com você, né? Deus abençoe aí a todos os irmãos. E fica aqui o nosso convite para as próximas lives que nós vamos estar postando aí com novos temas. E a gente vai discutindo o assunto. Se os irmãos quiserem sugerir algum tema difícil também, a gente discute aí. Amém? Pode E os fazer as suas irmãos nem fizeram considerações. pergunta, né, Adel? Só o Osés que está comentando aqui, colocando algumas coisas para a gente. E a irmã Eliana, que fez perguntas, os irmãos não fizeram pergunta. A irmã Valdineia aqui, ó, ela agradeceu. A minha esposa gritou aqui que eu acho que é o Diogo, deve ser o Diogo, né? Deve ser o Diogo Deve que ser está de outro. aqui. Ele colocou show, parabéns pela resposta, glória a Deus. Aí o Clebinho, meu amigo, falou que o livro é Deus e a Pandemia, isso. Várias coisas que eu citei aqui do Enter White, está no livro dele, Deus e a Pandemia, né? E realmente, Clebinho, então muito bom. E é interessante, né, Deus, que Deus ser soberano, ele saber de tudo, ele conhecer tudo, ele estar a par de tudo, não significa que ele faz tudo que o ser humano faz. Porque senão não precisaria do ser humano. Nós temos que pensar nisso. Pensa nisso, né? E é legal a história de Jó, Deus, que você me lembrou de uma coisa. Sabe por que também o sofrimento não leva ninguém ao arrependimento? E não é motivo de arrependimento? Ah, tá mandando isso aí porque precisa que a humanidade se arrependa. Jó sofreu, mas ele não precisava se arrepender. Apesar de você falar assim, ah, não, Jó, não sei o quê. Não, não mostra nada no livro de Jó. A única coisa que fala de Jó no livro é: viste meu servo Jó, homem temente a Deus, justo, bom. É isso que fala de Jó. Quem fica criticando Jó são os amigos dele. Ó, você é isso, você é aquilo. Deus não fala isso. A única coisa que Jó fala, ó, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Só de ouvir falar, Jó já era justo, bom e obedecia. Então o sofrimento de Jó não era para ele se arrepender, porque ele não precisava se arrepender ali. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Obrigadão, Adelso. Você deixou eu mais respondendo aí, mas que Deus abençoe. E daí a gente vai combinar uma próxima live aí. Vamos ver se vai ser o Adelso com o Osés. Vamos ver se a gente faz isso. Porque eu tô achando que não dá 3 aqui. Eu não sei, irmãos. Eu sou ignorante nesse negócio aqui, de verdade. Até tentei aqui, mas Deus abençoe os Nós vamos, irmãos que estão aí. nós vamos Pode falar. durante a semana aí bolando um esquema, né, Denilson? De repente a gente consegue fazer, aí a gente coloca todo você e o Oséias. Aí a gente vai discutindo durante a semana aí como que a gente vai fazer semana que vem. Mas vai ser um tema bom também, sábado que vem vai ter alguma coisa legal, bacana, nós estamos preparando aí, tá? Se os irmãos quiserem, faz aí as perguntas também. A gente pode, né, Denilson, trabalhar em cima das questões dos irmãos. Isso, a gente pode fazer uma live de perguntas, se vocês quiserem, né? Seria bastante interessante também. Fica de olho na rede social lá da minha, do Adelso, que eu vou postar lá. Tem o E canal também. é,
canal do YouTube, que a gente coloca os vídeos lá, eu, o Adelso, coloquei, o Adelso colocou. Dá uma passadinha lá, dá uma olhada, curte lá, tá? Não é pra gente não, irmãos, é mais para que o povo possa ver, para que mais pessoas possam ver. Não tem nada a ver com a gente. Que eu estava conversando com a Adelso. A gente não tem nada de querer aparecer. A nossa ideia aqui, que a gente já tem faz anos, né, Adelso? É de Exato. passar conhecimento para os irmãos da nossa igreja, para quem queira. Agora depende das pessoas querem, né? Então a gente quer colocar isso no seu coração para que você ame a teologia como nós. Se ficou dúvidas, irmãos, pergunte aí nos comentários, eu vou ficar olhando durante a semana, o Adelson, e a gente responde. Tá ok? O Oséias colocou um texto grande aqui, a gente vai ler, Oséias, daí a gente dá um joia lá, os irmãos leem também, dê um joia, comente. É um texto grande aqui, ele está falando a respeito do Agostinho, que Agostinho faz o comentário, né? O comentário agostiniano sobre o pecado, né? É bacana, exatamente isso. Nós íamos até falar um pouco a respeito disso aí. É que o tempo já está avançado, mas legal, é isso mesmo. Os irmãos podem comentar aí também, curtir. E a gente vai falando, de acordo com a da semana, a gente vai postando e comentando. Deus abençoe. Tá ok. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Nós vamos encerrar. Muito obrigado. E lembre-se, irmãos, convide outros irmãos para assistir também, tá bom? Que Deus possa abençoar. Delção, ó. Joia, Deus abençoe. Amanhã cedo o Júlio vai estar dando aula da EBD aí. Convido já os irmãos já a participarem amanhã cedo da EBD. Nós vamos estar juntos lá com ele comentando. Deus abençoe. Excelente lembrança. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.